Existe um conceito na ecologia que olha, ele é simplesmente fundamental. E ele responde a uma das perguntas mais básicas e importantes sobre o mundo natural. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Pois é, qual é o papel de uma espécie na natureza? O que, afinal, define a existência de um ser vivo dentro do seu ecossistema? Como é que cada um deles se encaixa nesse imenso quebra-cabeça que é a vida? A resposta para tudo isso, em duas palavras, é nicho ecológico. Essa é a chave da questão. Mas olha, esse conceito não nasceu pronto. Ele evoluiu, e muito, ao longo do tempo. Vamos ver como isso aconteceu. Então, o nosso roteiro aqui vai ser uma verdadeira jornada. A gente começa lá nas origens da ideia, passa pela revolução matemática que ela sofreu e chega até o porquê de tudo isso ser tão, mas tão importante hoje em dia. Para começar, o mais importante é entender o seguinte: o nicho é um pilar da ecologia, certo? Só que a definição dele não é uma coisa escrita em pedra. Pelo contrário, ela foi se transformando, evoluindo junto com a própria ciência ao longo do século XX. Então, bora voltar no tempo lá para o comecinho de tudo. A história começa com dois naturalistas que, talvez sem nem perceber na época, estavam preparando o terreno para tudo que a gente sabe hoje. Primeiro, lá em 1917, veio o naturalista Joseph Grinnell e, cunhou o termo. 10 anos depois, em 27, Charles Elton chega e dá uma nova dimensão, uma camada de significado super importante para essa ideia. E aqui está a grande sacada inicial, a diferença clássica entre os dois. Pensa assim, para o Grinnell, o nicho era tipo o endereço da espécie, onde ela vive, quais as condições físicas, sabe? Clima, temperatura, o habitat mesmo. Já o Elton, ele estava mais interessado na profissão, o que a espécie faz, qual o papel dela na teia alimentar, o que ela come, quem come ela. Então, de um lado, o lugar, do outro, a função. Só que aí a coisa muda de figura. Chega ao meio do século e o conceito passa por uma verdadeira revolução. A ecologia, de repente, encontra a matemática. E isso acontece por causa de uma pessoa, G. Evelyn Hudson. A ideia do Hutchinson era abstrata, mas genial. Ele disse o seguinte: o nicho é um hipervolume com N dimensões. Mas o que isso quer dizer? Ele imaginou o nicho não como um lugar ou uma função, mas como um espaço matemático. Cada dimensão nesse espaço é uma variável, tipo temperatura, umidade, qualquer coisa que seja importante para a espécie sobreviver. Para a gente entender isso, vamos por partes. Imagina uma linha. Essa linha é a faixa de temperatura que a espécie aguenta. Uma dimensão, certo? Agora, adiciona a umidade. A gente não tem mais uma linha, tem uma área, um quadrado, duas dimensões. Coloca aí também o tipo de alimento. Pronto, virou um cubo, um volume, três dimensões. Agora, e se a gente adicionasse todas as variáveis que importam? É aí que surge esse tal de hipervolume. É essa forma geométrica, abstrata, que representa o nicho. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque o Hudson dividiu essa ideia em duas. Ele falou em nicho fundamental e nicho realizado. O nicho fundamental é o mundo ideal, sabe? É o espaço teórico completo onde a espécie poderia viver se não tivesse ninguém para atrapalhar, sem competição, sem predador. Mas a natureza não é assim. E aí entra o nicho realizado, que é a fatia desse bolo que a espécie realmente consegue ocupar, já levando em conta a competição e tudo mais. Ele é sempre menor ou no máximo igual ao fundamental. Tá, mas e daí? Para que serve toda essa matemática? Bom, ela ajudou a resolver um dos maiores mistérios da ecologia. Como é que tantas espécies diferentes conseguem, afinal, viver juntas no mesmo lugar, sem uma acabar com a outra? O ponto de partida é um princípio bem conhecido, o da exclusão competitiva. É simples. Se duas espécies precisam exatamente dos mesmos recursos e esses recursos são limitados, elas não podem conviver para sempre. A competição vai ser tão forte que, no fim, uma delas, a mais eficiente, vai ganhar e a outra vai ser eliminada. Então, de novo a pergunta: como a gente vê tanta diversidade por aí? A solução para esse paradoxo é a tal da diferenciação de nicho. A verdade é que, na natureza, os nichos nunca são 100% idênticos. Com o tempo, a evolução dá um jeitinho de fazer as espécies desviarem da competição direta, se especializando em coisas um pouco diferentes. E elas fazem isso de maneiras muito criativas. Por exemplo, uma espécie come sementes um pouquinho maiores, a outra as menores. Uma caça de dia, a outra de noite. Uma usa os galhos de cima da árvore, a outra os de baixo. São essas pequenas diferenças, esses ajustes finos, que criam espaço para todo mundo e, no fim das contas, geram a biodiversidade que a gente vê.
Beleza, vamos avançar no tempo e chegar na visão mais moderna, porque a ideia não parou de evoluir. Hoje em dia, os ecólogos já não pensam no nicho como algo passivo, um espacinho que a espécie só ocupa. A coisa é muito mais dinâmica, muito mais interativa. E aí surgem duas ideias bem legais, que parecem opostas, mas se complementam. De um lado, o conservadorismo de nicho. A ideia é que as espécies costumam herdar o nicho dos seus ancestrais e não mudam muito com o tempo. Isso explica por que elas não saem colonizando todo lugar por aí. Do outro lado, e isso é fascinante, tem a construção de nicho. A ideia aqui é que os organismos não só se adaptam ao ambiente, eles modificam o ambiente. Eles são engenheiros. O melhor exemplo disso, o exemplo clássico, é o castor. Pensa bem, quando um castor constrói uma barragem, ele não está só morando ali, ele está redesenhando o mapa. Ele transforma um rio num lago. E com isso, ele não cria só um nicho para ele mesmo, mas para um monte de outras espécies, plantas aquáticas, peixes, anfíbios. Ele é um verdadeiro engenheiro de ecossistemas. Ok, mas por que tudo isso importa agora, no mundo real, fora da academia? Importa porque o conceito de nicho deixou de ser só teoria e virou uma ferramenta, olha, indispensável para a gente encarar os desafios ambientais de hoje. Quando os cientistas modelam o nicho de uma espécie, eles conseguem fazer previsões. Prever para onde uma espécie pode ir com as mudanças climáticas, por exemplo, ou entender o estrago que uma espécie invasora pode causar. Ajuda a gente a gerenciar áreas protegidas, a entender como proteger a biodiversidade. Enfim, é uma ferramenta de previsão poderosíssima para a conservação. Então, para a gente fechar a ideia, o nicho deixou de ser um simples endereço para se tornar a soma de todas as relações que definem a existência de uma espécie. É o clima, a comida, os competidores, a história evolutiva, tudo isso junto. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é a pergunta que importa para o futuro. Com o planeta mudando tão rápido, quais espécies vão conseguir adaptar seus nichos e quais simplesmente não vão? A sobrevivência delas depende disso. E a resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo escrita agora e vai definir a cara da biodiversidade do nosso futuro.